Uma questão que me veio às vezes, a pessoa que está em casa, que está começando nesses primeiros passos sobre investimentos, ela vai ter o contato com isso, por exemplo, ouvir no jornal alguma coisa sobre cenário, escutei que está acontecendo tal coisa. Mercado financeiro tem muito assunto, tem muito tema, mas especificamente assim, sobre cenário, vamos pensar o investidor que está ali na ponta. O que ele precisa saber sobre cenário para ele realmente, né, conseguir acompanhar um pouco mais o mercado? Uau, essa é uma excelente pergunta e eu partiria do seguinte ponto. Quando a gente fala de investimentos, né, é como você disse, a gente escuta muito nas notícias, né? Opa, hoje a Bolsa de Valores subiu, o juro, teve uma reunião do Banco Central e o juro caiu. E geralmente as pessoas se perguntam, ok, mas como é que isso se reverte amanhã? Amanhã isso muda o que na minha vida? E eu falo que o ponto importante de se entender esse cenário o cenário muda. A taxa de juros do país, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Eu vou pegar aqui um histórico recente. A gente ficou 2 anos com juro bem alto aqui no Brasil, acima de 12. Anteriormente, a gente tinha esse juro, né, abaixo de 6 ali, 6,5, ficou 4 anos mais baixo. E isso mudava em quê? A taxa de financiamento, ela estava mais baixa, ela subiu. A taxa de crédito diverso que as pessoas precisassem, ela subiu. O rendimento do dinheiro, ele oscilou nesse período. Então, alguns investimentos tiveram um rendimento bem baixinho nesse período que o juro estava baixo, aí quando o juro subiu, eles subiram. Então, o cenário vai mudando e, naturalmente, todos esses indicadores que a gente vê falar no jornal, né, o juro, a inflação, eles vão fazer com que esse dinheiro vai aumentando ao longo do tempo ou que você ganharia um pouco mais se investisse naquilo. Então, é muito nessa linha de entender que ele muda e os nossos investimentos, eles vão precisar acompanhar isso de alguma forma. Legal, legal. Então, nesse ponto que você traz, assim, do que a gente precisa acompanhar de cenário, a primeira ideia ele é dinâmico, né? Então eu não posso me ancorar ali num determinado lugar e ficar da mesma forma sem modificações. E você trouxe pra gente a ideia dos juros, né? Como um dos principais pontos pra gente acompanhar. Perfeito. Acaba que quando a gente fala de juros, estamos falando principalmente no Brasil de Selic, né? Ou até do CDI mesmo, são termos que talvez o investidor já tenha escutado um pouco mais. Mas é interessante porque, assim, se a gente pega só a taxa de juros, que foi um ponto principal, ela já influencia em vários outros, né? Com certeza, influencia todo o resto. Quando a gente pensa em juro, por exemplo, uma coisa que eu gosto de trazer é assim, se o juro está muito alto, isso de alguma forma... Se a gente for pensar só em economia por economia, isso não é muito bom. Sim. Pensa que quando o juro está muito alto, o financiamento está muito caro, poxa, se uma empresa precisa se financiar, um empresário que está nos ouvindo, né? Estou querendo aqui aumentar a minha planta, eu quero contratar mais gente, mas a taxa de financiamento está muito alta. Às vezes ele segura um pouco esse investimento. O contrário também acontece, quando esse juro está mais baixo, o financiamento está mais aquecido. Então, as coisas vão mudando, né? Sim. E aí eu gosto de pensar sempre assim, a taxa de juros, né, a famosa Selic, que a gente escuta falar, eu falo que ela é mal compreendida, mas a gente sempre fala dela, a taxa de juros, ela vai sempre ser a base, né? Eu falo que a taxa Selic é a tabela FIPE de todo o resto do país. É dali que vai partir tudo. Então, eu vejo que é um ponto específico ali que a gente precisa acompanhar um pouco mais, né? Sim. E entender como que aquilo interfere no dia a dia, porque vai interferir, não tem como. E a partir dela, a gente vai ter crescimentos maiores no país ou não, né? Eu falo que o Banco Central, ele usa ali, né? Quando a inflação, as coisas estão aumentando demais de preço, o Banco Central vai lá fazer o papel dele de xerife e fala, não, deixa eu subir esse juro aqui para essa inflação voltar para o lugar. E é isso que ele vai fazendo. E o legal é que isso não é só Brasil, né? Isso a gente vê esse movimento em todo o mundo, né? O papel dos bancos centrais é muito essa de trabalhar essa taxa de juros para que as coisas vão aumentando de preço. A inflação é isso, as coisas vão aumentando. Mas se aquilo está descontrolado, aí já entra esse papel de, opa, deixa eu fazer essa inflação voltar para um patamar aqui que seja um aumento aceitável. Legal, legal, muito bom.